Oi, nós não vamos ter uma introdução animada no começo desse vídeo como sempre, porque eu com certeza não tô feliz em fazer esse vídeo, mas deixar de fazê-lo seria simplesmente um grande desrespeito a um ser que eu amei muito. O vídeo em questão é sobre um cavalo lendário do adestramento chamado Valegro, e ele foi o meu cavalo favorito de todos os tempos. Foi por causa dele que conheci o esporte, por causa dele que eu comecei a gostar mais de cavalos, e por causa dele que eu comecei na montaria e quero algum dia me tornar uma grande atleta no de adestramento. Esse vídeo eu tô fazendo como homenagem a ele e por tudo que ele foi, em que eu vou falar um pouco sobre a carreira, treinamento, coisas positivas que ele já fez e uma suspeita de assassinato que cobre sua morte dita como pacífica, além da minha parte de inspiração que esse cavalo deu. A história do Valegro começou há bastante tempo, especificamente no dia 5 de julho de 2002, que foi quando ele nasceu. O pai dele era um cavalo campeão da raça KWPN, também chamada por Warm Blood holandês, chamado Negro. O Negro foi um cavalo muito importante para a história do adestramento, pois foi considerado o melhor cavalo da raça aos 6 anos de idade para sua época. E ele também era uma grande lenda dentro do esporte, e se tornou um grande reprodutor e pai de mais de 1.066 cavalos, sendo que desses 1.066, 300 viraram esportistas. No entanto, apesar disso, só 2 desses cavalos viraram grandes esportistas com muito prestígio. Um cavalo chamado Quigento e o tão amado Valegro. No entanto, aí fica tudo mais interessante. O pai do Negro e, consequentemente, avô do Valegro, um cavalo chamado Ferro, também é o pai de um cavalo chamado Metal, que é o pai do cavalo melhor amigo de Valegro, o cavalo Utopia. Ou seja, Valegro e Utopia, além de terem sido melhores amigos, eram netos do mesmo avô por parte de pai. E nesse vídeo eu vou falar não só do Valegro, mas sobre a jornada dele com o melhor amigo Utopia também, porque o Utopia é muito importante para ele. O Valegro também era chamado carinhosamente de Blueberry, que é o nome dele dentro dos estábulos, enquanto o Valegro era seu nome de competidor. Ele começou a competir no adestramento em torno dos seus 4 anos de idade, ou seja, ainda bem jovem. Ele ainda era um cavalo desengonçado e atrapalhado, mas era possível ver que dentro dele tinha um brilho de campeão, e esse brilho chamou a atenção de um homem chamado Carl Hester, que decidiu comprar ele. O Valegro era um cavalo muito barato na época, e o motivo disso é bem simples. Os cavalos de qualquer esporte são considerados melhores, mais interessantes e valiosos quando são capazes de se reproduzir. E bem, o Valegro era perfeitamente fértil, assim como qualquer outro cavalo, mas quando Carl Hester, junto com a amazona Charlotte do Jardim, ambos sendo colegas de equipe e treinando no mesmo lugar, viram o Valegro pela primeira vez, eles perceberam que não era legal que ele fosse um garanhão por causa do corpo dele. O Valegro, para início de conversa, era muito pequeno para ser um garanhão. Ele só tinha 1,68 de cernelha, que no caso é a altura do cavalo que chega até o ombro. Mas até aí tava ok, pois ainda seria possível reproduzir ele a partir de inseminações artificiais e tudo mais. No entanto, o Valegro tinha mais problemas ainda. Eles tinham alguns problemas de conformação, como os cascos sendo virados para fora e um problema de tremores na cabeça, o que o impediu de se tornar um grande reprodutor, pois um garanhão de reprodução deve ser completamente saudável, com boa conformação e sem nenhum problema que possa passar para seus filhos. Por isso mesmo, o Valegro, sendo incapaz de se reproduzir, foi vendido por um preço muito barato e foi castrado. Enquanto isso, seu melhor amigo, o cavalo Utopia, também era pequeno, inclusive era ainda menor que Valegro com 1,63 de cernelha. Mas não foi castrado porque tinha um corpo com uma boa conformidade, e inclusive ele teve alguns filhos, tendo até mesmo alguns embriões ainda congelados que estão esperando para serem colocados numa mamãe e finalmente nascerem. Carl Hester comprou o Valegro e Utopia basicamente no mesmo ano, e desde então eles começaram a ser companheiros de baia. Mas faltava uma coisa. Carl Hester queria que os 2 cavalos vivessem juntos e fizessem tudo juntos, mas seria impossível treinar 2 cavalos ao mesmo tempo sem ajuda. Então, ele chamou a amiga Charlotte do Jardim, que começou a desenvolver e treinar Valegro, enquanto Carl Hester desenvolvia e treinava o Utopia. E uma coisa muito bonita de se ver era que muitos dos treinos deles aconteciam na mesma arena e na mesma hora. Então, os cavalos sempre estavam lado a lado como verdadeiros melhores amigos fariam.
A intenção era que a Charlotte treinasse o Valegro para depois de muito tempo, o Carl começar a competir com ele. Mas a Charlotte se apegou muito ao Valegro e começou a gostar muito de treinar ele. O Carl começou a inclusive pedir para que ela competisse com o Valegro por ele, enquanto ele competia com o Utopia. E é claro que a Charlotte aceitou. Temos muitas fotos de eles desfilando e competindo juntos. Valegro e Utopia, Charlotte e Carl. E bom, a dupla de Charlotte do Jardim com o Valegro começou a crescer muito rapidamente conforme o Valegro mostrava seu verdadeiro potencial, que ele guardava dentro de si desde que foi comprado por Carl Hester. Cada um de seus movimentos era lindo, um verdadeiro espetáculo de se assistir. Valegro foi com certeza um dos prováveis cavalos mais bem tratados do adestramento, e um dos primeiros campeões sem o uso do Roucourt. E eu digo como provável, e vocês vão entender isso mais tarde. O Valegro se esforçava ao máximo para que cada batida de cascos no chão fosse sincronizada com a música que tocava na apresentação. Erguia seus cascos de forma linda e até mesmo salivava suavemente enquanto dançava na arena de areia. Um cavalo que parecia amar cada minuto que estava competindo. Já o Utopia não chegou a ter o mesmo reconhecimento, mas também era um ótimo garanhão de adestramento. E esses dois lindos meninos conseguiram impressionar os juízes da competição e ganharem prêmios. Sendo que o Valegro já obteve 3 medalhas de ouro e uma de prata, sendo as 3 medalhas de ouro na Copa do Mundo de Londres em 2012, no adestramento em equipe, uma medalha de ouro na Copa do Mundo de Londres em 2012, no adestramento individual, e uma medalha de ouro na Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. Mas essas medalhas que eu citei não são meras medalhas, são recordes mundiais que o cavalo obteve. Antes, quem era o melhor cavalo de adestramento e recordista mundial era o Totilas, que inclusive já fiz um vídeo aqui no canal. Tal cavalo conseguindo a pontuação de 92,30% no Grande Prêmio do Freestyle em 2009. Ou seja, o primeiro cavalo a pontuar acima de 90%. No entanto, não durou muito pro Totilas, pois o Valegro foi lá e deu um verdadeiro tapa na cara, ou melhor dizendo, casco na cara, quando superou o Totilas com uma pontuação final de 94,30% na Copa do Mundo de Londres. E nós temos, inclusive, essa foto aqui muito icônica do Valegro se encontrando com o Totilas. E eu acho que se o Totilas entendesse o que tinha acabado de acontecer nessa competição, ele estaria com uma cara de indignado. É muito engraçado ver a cara de seriedade do Totilas, enquanto o Valegro tinha sua feição bobinha de sempre, pois ele nunca deixou de ser um patatinha fofinho, enquanto o Totilas, bem, era maltratado. Assiste ao vídeo que eu fiz sobre ele depois pra você entender melhor. Mas mesmo com todos esses prêmios, o Valegro continuou desenvolvendo seu potencial, e com isso conquistou os corações de muitas pessoas que começaram a praticar adestramento e se apaixonaram por cavalos por causa dele, porque o conheceram. E eu sou uma dessas pessoas. Eu já gostava muito de cavalos, mas a primeira vez que vi um realmente competindo foi quando apareceu pra mim uma competição do Valegro pela primeira vez. E cara, eu fiquei simplesmente vidrada vendo o cavalo dançar, impressionada com os movimentos dele e a sincronia maravilhosa que ele tinha. Por causa dela, eu comecei a querer montar cavalos e me apaixonei pelo esporte do adestramento. Só depois disso, fui conhecer outras lendas como o cavalo Fuego 12, da Espanha, que também é um dos meus favoritos, e o Totilas. No entanto, o Valegro, apesar de tanto potencial, se aposentou muito cedo, aos 14 anos, permitindo que o Utopia tomasse seu lugar. E a fama do Utopia começou a crescer muito depois disso. O Valegro se aposentou não porque teve problemas de saúde ou porque estava velho demais, mas porque a Charlotte do Jardim e o Carl Hester perceberam que o Valegro já estava no topo de sua carreira e não era mais necessário que competisse. Ele poderia sim continuar evoluindo e ganhando mais prêmios, mas isso se tornou desnecessário porque o Valegro não tinha mais nada a mostrar. O Utopia, sendo um ano mais velho que ele, ainda competia pelo fato de ele ser um garanhão. E ele competir mais e ganhar cada vez mais prêmios iria fazer com ele valer muito mais dinheiro e as pessoas iriam passar a querer cada vez mais ter um potro filho dele, porque o esperma iria subir de preço. Mas o Valegro não iria se reproduzir por ser castrado, muito menos seria vendido porque faz muito dinheiro pro Carl e era importante. O Valegro fez aparições públicas, dançou mais algumas vezes e inclusive foi um cavalo de escolinha, ajudando a Amazonas a evoluir no adestramento justamente porque ele tem muito a ensinar. No entanto, a fama do Valegro de ser um cavalo que nunca foi abusado, nunca sofreu maus tratos e foi treinado de forma 100% ética virou uma grande dúvida depois que a Charlotte do Jardim tomou um exposed terrível. Eu sempre admirei muito a Charlotte do Jardim. Inclusive, assisti alguns vídeos dela ensinando mais sobre a montaria e ia
mostrando o Valegro. Eu gostava da forma que ela fazia tudo parecer mais suave e fazia parecer que os cavalos de adestramento que ela montava amavam competir. Mas toda a minha admiração foi por água abaixo quando ano passado, em julho, foi vazado um vídeo da Charlotte do Jardim chicoteando um cavalo cerca de 24 vezes dentro de 1 minuto. O vídeo mostra um cavalo de adestramento com uma aluna não reconhecida, em que supostamente a Charlotte estava dando aulas pela posição de treinadora. No entanto, a abordagem da Charlotte foi grossa, rude e desnecessária, em que ela usava um chicote de longa distância que com certeza não era um chicote próprio para adestramento, para chicotear o cavalo, que estava aparentando sofrimento. O som do cavalo sendo atingido pelo chicote é alto e o cavalo demonstra dor, dando coices, fazendo movimentos exagerados e tudo mais. Aparentemente, o vídeo é de 5 anos atrás, ou seja, de 2020, o que significa que ela já tinha montado o Valegro antes. A própria Charlotte do Jardim fez uma postagem no Instagram falando que tudo aquilo que ela fez era um mero erro de julgamento. Desde quando é erro de julgamento você chicotear um cavalo 24 vezes em 1 minuto? Gente, eu defendo o uso de chicote de adestramento eticamente com toda a minha força, pois o chicote de adestramento é utilizado para você tocar o cavalo e indicar a ele qual parte do corpo você quer que ele mexa. Mas o chicote que a Charlotte do Jardim estava usando claramente não era um chicote de adestramento. E ela também estava chicoteando de forma inapropriada. Forma essa que claramente não era para simplesmente ajudar o cavalo a se mover de uma determinada forma. Era por pura crueldade, maus tratos de verdade. E bom, a Charlotte do Jardim teve o que merecia. Em dezembro do ano passado, o FEI, conhecido como Federação dos Esportes Equestres, e é o órgão que organiza as competições mundiais de cavalos de hipismo e adestramento, tomou a decisão de banir a Charlotte do Jardim de competir em qualquer arena por 6 meses. Se bem que eu acho que 6 meses é muito pouco, principalmente considerando que ela voltou a competir recentemente depois de dar à luz. E bom, apesar de tudo isso, fica a incógnita. A Charlotte disse que as ações dela no vídeo não refletem a pessoa que ela é, e muito menos como ela treina seus cavalos e os cavalos de seus alunos. Mas é impossível confiar em quem abusa animais. Nós não temos evidências muito sólidas de que o Valegro foi abusado, principalmente porque a postura dele sempre foi boa, sem sinal de roucourt, e a Peg não tinha marcas de chicote. Mas ela foi tão bruta simplesmente porque o cavalo não estava se movendo direito que é impossível confiar, principalmente porque o cavalo dela foi campeão mundial. Será que ele alcançou a excelência naturalmente por amor ou foi pela agressão? Não temos provas nenhumas, então isso é apenas uma hipótese. E durante a aposentadoria do Valegro, ele continuou com Utopia. Eles treinaram juntos mais algumas vezes e viveram juntos. Mas é lógico que a idade foi chegando. E esses cavalos foram ficando velhinhos. E então, a hora que ninguém nunca queria esperar chegou. No dia 23 de novembro desse mesmo ano, os 2 cavalos partiram juntos. Carl Hester, dono do Valegro e do seu melhor amigo Utopia, disse em uma postagem no Instagram que os 2 cavalos sempre foram melhores amigos e sempre estavam juntos. Inclusive viviam juntos em baias lado a lado dentro do estábulo. E como eles estavam ficando velhos e com problemas de saúde devido à idade, foi tomada a decisão de colocá-los para dormir. Carl Hester os eutanasiou no mesmo dia e na mesma hora, juntos, com os 2 melhores amigos lado a lado. E de acordo com ele, a decisão foi tomada como uma última prova de lealdade e dignidade que ele tinha por eles. Que seria essa prova fazer com que eles 2 dormissem para sempre juntos e fossem para o céu igualmente juntos como sempre estiveram. A postagem anunciando o falecimento dos 2 cavalos foi no dia 1 de dezembro desse ano e machucou os corações de muitas pessoas. Assim como o meu coração também foi partido em pedaços. Mas ao mesmo tempo, eu achei lindo o fato de que eles partiram juntos e de forma digna. Pelo menos achava lindo, até que o horror tomou conta de mim. O Valegro tinha 23 anos e o Utopia 24. E gente, essa idade já é uma idade um pouco avançada para os cavalos, mas não é uma idade tão avançada ao ponto de começarem a desenvolver problemas de saúde e precisarem ser eutanasiados por conta disso. Além disso, é muito estranho o fato de que os 2 cavalos foram mortos no mesmo dia, na mesma hora e juntos, lado a lado. Algumas pessoas disseram que o Utopia tinha perdido todos os dentes da boca e que o Valegro tinha seus problemas de saúde, mas isso não tem comprovação nenhuma. E além disso, quais problemas de saúde são esses?
Gente, para um cavalo ser sacrificado por idade avançada, esse cavalo precisa estar no último fio de vida. E claramente não era o caso do Valegro, muito menos do Utopia, pois esses problemas costumam aparecer quando o cavalo tá lá pelos seus 27 anos de idade. E o animal pode viver até 30 anos se for sortudo. É correto que 70% dos cavalos acima de 20 anos de idade apresentam pelo menos um problema de saúde, mas nunca é algo tão grave que exija eutanásia. Quando o cavalo falece por idade avançada, nós normalmente esperamos que ele esteja com o corpo desligando aos pouquinhos e faleça enquanto dorme, ou porque parou de comer, parou de andar, está com dores e foi eutanasiado por causa disso. O fato de o Carl Hesser ter dado uma explicação tão vaga sobre a causa de morte dos dois cavalos é algo extremamente suspeito. Ainda mais é difícil acreditar que os dois cavalos estavam sofrendo muito ao ponto de precisarem ser sacrificados juntos. E bom, a explicação para isso pode ser brutal, horrorosa. Vamos lá. Você sabia que existe seguro para cavalos competidores? Esse seguro é parecido com o seguro de um carro, que se você bater o carro sem querer, o seguro vai cobrir o conserto. E se o carro der perda total e precisar ser substituído, o seguro te garantirá um novo carro. No caso dos cavalos, se o cavalo fica doente, o seguro pode cobrir os tratamentos. Se o cavalo morre, o seguro não vai dar diretamente um novo cavalo, mas vai dar dinheiro para compensar a morte do cavalo. E bom, o Valegro e o Utopia, por serem cavalos muito prestigiados, já tinham um seguro alto. A idade avançada tornou esse seguro ainda mais valioso. E gente, esses cavalos, por terem sido ambos aposentados, estavam parados no estábulo e não faziam mais dinheiro. Nem mesmo o Utopia com a venda de esperma para reprodução. Então, eu quero que você faça de conta que você é a pessoa mais cruel e ridícula desse mundo agora e pense. O que compensa mais financeiramente? Deixar os dois cavalos famosos, mas que não te dão mais dinheiro vivos? Ou matar eles para conseguir o dinheiro milionário do seguro? Exatamente, a segunda opção. Eu não estou falando que isso é necessariamente uma verdade absoluta, é apenas uma teoria. Mas uma teoria que muitas pessoas que eu conheço acreditam e principalmente que é totalmente possível de ter acontecido. E sinceramente, eu espero que essa morte não seja levada apenas como uma eutanásia motivada por bem-estar animal, mas como um possível assassinato de dois cavalos campeões. E se for isso, bom, eu espero que Carl Hesser receba a punição que ele merece, e a Charlotte também por esconder isso. Enfim, gente, eu quero agora no final pedir para que todos vocês coloquem 2 florzinhas nos comentários pro Valegro e pro Utopia. Sejam esses falecimentos justos ou injustos, pois ainda não temos muitas evidências sobre isso. O Valegro foi e sempre será a minha maior inspiração, e perder ele me faz muito triste mesmo que eu nunca tenha conseguido conhecê-lo na vida real. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve, compartilha e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu gostaria de mandar um salve aos membros do canal. Um salve a você, Gideão, um salve a você, Ember, um salve a você, Burning Spice. Eu também queria agradecer a minha amiga Ari Equestrian por me ajudar com uma pequena parte da pesquisa e por me deixar desabafar e chorar no privado quando descobri que meu cavalo favorito morreu. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal também ou mandar um valeu aí nos comentários e me segue no Instagram se quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera!